Caos e Play, mais uma vez rasgando a sua timeline. Hoje vamos falar de carros para família. Sim, você que está aí me assistindo, tem a sua família, seja grande, um pouquinho maior. Vamos falar de carros para família. Tem de todas as opções, tem sedã, tem perua, tem minivan, tem até SUV. Aquele carro legal que tem uma boa motorização, que não vai dar muito trabalho e que inclusive cabe no seu bolso. Mas você só vai ver se você deixar aquele like maroto, comentar, compartilhar e vem ser feliz com a gente. Carros e Play, mais uma vez rasgando a sua timeline no final de 10 carros para a família até 35 mil reais. Vamos começar por um produto bastante tradicional. Sim, vamos falar de um Fiat Gran Siena 1.66 válvula 2015, 2016. Você já compra um carro nessa faixa de preço. Tem um design que ainda agrada e ainda tem bastante espaço interno e um acabamento até que legal. Fiat Gran Siena Essence 1.66 válvulas 2015, tem motor 1.6 e-torque, 4 cilindros e linha, 16 válvulas, potência de 117 cavalos no etanol e cerca de 115 cavalos na gasolina, 16.8 kg força média de torque no etanol e 16.2 kg força média de torque na gasolina. Sua transmissão manual de 5 velocidades. Consumo na cidade, cerca de 6,9 no etanol e cerca de 10 na gasolina. O seu consumo na estrada, cerca de 8,5 no etanol e cerca de 12,6 na gasolina. Suas medidas: comprimento 4,29 m, entre eixos 2,51 e sua largura cerca de 1,67. Seu porta-malas tem 520 litros. A FIP do Gran Siena hoje, 2015, está em R$ 38.732. Vamos falar de confiabilidade, vamos colocar um japonês na jogada. Apesar de não ter um design que agrade, um design meio controverso, é um carro que tem suas qualidades e que você deve sim considerar na hora da compra. Estou falando de Nissan Versa na versão SL 2013, 2014. Você já compra um carro nessa faixa de preço. Tem bastante espaço interno e o motor é um tanque de guerra. Nissan Versa 1.6 Flex na versão SL 2013, 2014, possui motorização 1.6 Flex VVT aspirado, 4 cilindros e linha, 16 válvulas. Sua potência 111 cavalos no etanol e cerca de 111 cavalos na gasolina. 15,1 kg força média de torque é o seu torque no etanol, cerca de 15,1 na gasolina. Pode ser uma transmissão manual ou do tipo CVT. Seu consumo na cidade, cerca de 7,8 no etanol e cerca de 11,7 na gasolina. Seu consumo na estrada, cerca de 9,3 no álcool e cerca de 13,9 na gasolina. Suas medidas: 4,45 m de comprimento, 2,60 m entre eixos e sua largura tem 1,69 m. Seu porta-malas tem 460 litros. A FIP hoje desse carro está em R$ 38.757. Vamos falar de outro produto que tem bastante confiabilidade. Estamos falando de um Renault, vamos falar de Renault Logan 1.6 Dynamic 2014, 2015. Você já compra um carro nessa faixa de preço. É um produto racional, mas nessa geração já tem um design bastante agradável, né? Bem diferente daquela primeira geração, né? Que era um design bastante controverso, né? Muita gente tinha até o horror dele, né? Mas esse não, você compra um carro nessa faixa de preço. Um carro bastante honesto, tem certo conforto e muito espaço interno. Renault Logan 1.6 Dynamic manual 2014-2015, sua motorização High Power, 1.6 Flex aspirado, 4 cilindros e linha, 8 válvulas esse carro possui. 106 cavalos no álcool, cerca de 98 cavalos na gasolina. Seu torque 15,5 kg no etanol e cerca de 14,5 kg força média de torque na gasolina. Transmissão manual de 5 velocidades. Seu consumo na cidade, cerca de 7,3 no álcool e cerca de 10,6 na gasolina. Seu consumo na estrada, cerca de 8,7 no álcool e cerca de 12,5 na gasolina.
Suas medidas: 4,34 m de comprimento, 2,63 entre eixos e 1,73 de largura. A FIP desse carro hoje está em R$ 34.942. Continuando no assunto espaço interno, vamos colocar um que espaço é o que não falta. São de outros sedãs, onde Cobalt 1.8 LT ou até mesmo o LTZ, um pouco mais refinado. É um carro também que tem um design meio controverso, tem pessoas que torcem o nariz por ele, mas é um carro bastante competente em termos de motorização, de transmissão, e tem um bom conforto e até um acabamento dentro da média. Apesar de ter um design que não agrada a todos, ainda faz bonito em relação a outras linhas de outros carros mais antigos. Chevrolet Cobalt LT ou LTZ 1.8 2014, sua motorização 1.8 flex aspirada, 4 cilindros em linha, 8 válvulas. Sua potência 108 cavalos no etanol e cerca de 106 cavalos na gasolina. Seu torque máximo 17,1 kg força média de torque no etanol e cerca de 16,4 kg força média de torque na gasolina. Sua transmissão pode ser uma manual de 5 marchas ou uma automática com 6 marchas. Seu consumo na cidade cerca de 6,9 no etanol e 8,9 na gasolina. Seu consumo na estrada cerca de 9,5 no etanol e cerca de 12,3 na gasolina. Suas medidas: 4,47 m de comprimento, 2,62 de entre-eixos e 1,73 de largura. Seu porta-malas tem 563 litros. Sua FIP hoje está custando R$ 36.981. Vamos falar de um produto bastante aclamado, não só aqui como também no mundo. Vamos falar de Ford Focus GLX Sedan 1314. Você já compra um carro nessa faixa de preço. Não estamos falando do famigerado Power Shift, não. Até porque se você comprar um carro também na versão automática, ele é conversor de torque, ele não é um câmbio automatizado. O produto que eu recomendo é um produto manual, é um carro bastante equilibrado no seu rodar, um carro muito gostoso de dirigir, tem um acabamento excelente, acima da média, e se você tem um orçamento um pouco melhor para bancar o consumo dele e algumas manutenções, recomendo demais. É um carro que tem uma dirigibilidade acima da média, aliás, é característica dele, um carro que tem uma ótima dirigibilidade. Se você tem essa graninha, pode fazer o investimento que eu recomendo. Ford Focus GLX Sedan 2.0 16 válvula 2013-2014. Sua motorização Duratec 2.0 flex aspirado, 4 cilindros em linha, 16 válvulas. 148 cavalos no etanol e cerca de 143 cavalos na gasolina. 19,5 kg força média de torque no etanol e cerca de 18,8 kg força média de torque na gasolina. Sua transmissão pode ser uma manual de 5 marchas ou automática com 4 velocidades. Seu consumo na cidade é cerca de 6,5 no etanol e cerca de 9,2 na gasolina. Seu consumo na estrada é cerca de 8,1 no etanol e cerca de 11,7 na gasolina. Suas medidas: 4,48 m de comprimento, 2,64 m entre eixos e sua largura 1,84 m, ou seja, espaço no Ford não vai faltar. Seu porta-malas tem 526 litros. A FIP desse carro hoje está orçada em R$ 37.181. Vamos pensar um pouquinho fora da caixa, vamos falar de um produto bastante legal, vamos falar de Renault Megane Grand Tour 2013-2014, sua versão 1.6 16 válvulas manual. Pensa num carro bonito, que ainda chama bastante atenção e que inclusive tem um amplo espaço interno, seu acabamento é acima da média. Aliás, o Megane era um sedã médio de alto luxo que a Renault vendia aqui no Brasil, então a sua versão perua, que inclusive no nosso país faz muita falta, né? Esse motor 1.6 Highflex é muito bom, é um tanque de guerra esse motor. Se você encontrar um em bom estado, se abraça, porque é um carro exclusivo, é um carro muito bonito,
tem um ótimo acabamento, um amplo espaço interno e que vai lhe servir muitíssimo bem. Infelizmente os franceses sofrem, né, com a alta desvalorização. E aí você pode fazer ótimos negócios. Renault Megane Grand Tour Dynamic 1.6 16 válvulas, manual 2013 e 2014. Sua motorização High Flex 1.6, Flex aspirado, 4 cilindros e linha, com 16 válvulas. Sua potência 115 cavalos no etanol e cerca de 110 cavalos na gasolina. 16 kg força-metro de torque no etanol e cerca de 15 kg força-metro de torque na gasolina. Sua transmissão é um manual com 5 velocidades. Seu consumo na cidade, cerca de 6,7 no etanol e 8,5 na gasolina. Seu consumo na estrada, 8 no etanol e cerca de 11,4 na gasolina. Suas medidas, 4,50 metros de comprimento, 2,68 entre eixos e sua largura, 1,77. Seu porta-malas tem 520 litros. A FIP do Megane Grand Tour hoje está alçada em R$33.306. Vamos falar de outro campeão de vendas, vamos falar de Toyota Corolla, sim, a única versão perua que tivemos no nosso país. Vamos falar de Corolla Fielder 2008, 2009, tanto manual quanto automática, você já encontra nessa faixa de preço. Eu vou lhe contar um segredo. A Toyota Fielder tem menos espaço no porta-malas que o sedã, por incrível que pareça. Mas não se trata disso, se trata da versatilidade, da praticidade de uma boa perua. A carroceria perua tem os seus encantos, não é verdade? E a Fielder faz toda a diferença. Além de que surfa no nome Corolla, é um carro caro para o ano dele, é um carro que tem alta rentabilidade. E quem tem, dificilmente vende. Se você encontrar um em bom estado, você faz um ótimo negócio. Toyota Corolla Fielder XI 1.8, 2008, 2009, automático manual, sua motorização 1.8 16 válvulas, VVT Flex, comando de válvulas variável, 4 cilindros em linha, 136 cavalos no etanol e cerca de 132 cavalos na gasolina. Seu torque, 17,5 kg, força, metro de torque. Seu câmbio, um automático de 4 marchas ou um manual com 5 velocidades. Seu consumo urbano, cerca de 7 no etanol e cerca de 10 na gasolina. Seu consumo na estrada, cerca de 9 no etanol e cerca de 13 km por litro na gasolina. Suas medidas, 4,45 metros de comprimento, 2,60 entre eixos e cerca de 1,53 de largura. Seu porta-malas tem 411 litros. O Toyota Corolla Fielder hoje está alçado na FIP em R$37.049. Vamos falar de outra perua que nasceu de um carro que já era propenso a ter muito espaço, né? Ela nasceu do Fox, estamos falando de Space Fox 1.6, Trendline, manual 2011, 2012, já com aquele faceliftzinho, você já compra um carro nessa faixa de preço. Apesar de ter gente que critica aí muito o seu acabamento, com muito grilo, é um carro que tem sim as suas qualidades. Você botou 1.66 válvulas, é um tanquezinho de guerra. Você botou 1.6 8 válvulas, é um tanquezinho de guerra. Você pegar um carro desse manual em bom estado, você faz sim um ótimo negócio. Se você está procurando aí espaço interno, pode ser sim uma saída na sua garagem, uma Volkswagen Space Fox. Volkswagen Space Fox 1.6 Trendline 2011, 2012. Sua motorização 1.6 Flex aspirada, 4 cilindros e linha e cerca de 8 válvulas. Sua potência 104 cavalos no etanol e cerca de 101 cavalos na gasolina. Seu torque 15.6 no etanol e cerca de 15.4 na gasolina. Seu câmbio, um manual de 5 marchas. Seu consumo na cidade, cerca de 7,2 no etanol e cerca de 9,5 na gasolina. Seu consumo na estrada, cerca de 10,1 no etanol e cerca de 13,1 na gasolina. Suas medidas, 4,17 de comprimento, entre eixos de 2,46 e sua largura,
1,65. Seu porta-malas tem 430 litros. A FIP do Volkswagen Space Fox está alçada em R$ 34.117. Vamos falar de SUV, a modinha do mercado. Sim, nessa lista tem até um SUV. De repente você quer entrar nessa onda de SUV, você pode começar por aqui. Estamos falando de Ford EcoSport Freestyle 1.6, 2008, 2009, 2010. Nessa faixa de ano e nessa faixa de preço, você adquire uma. É um carro que tem um motor 1.6 válvulas Zetec Rocan. É um motor muito bom, muito eficiente, muito elástico e que inclusive é um motor bastante resistente. O sinal desse motor que você tem que ficar de olho é quanto ao seu arrefecimento. Mas no mais, é um carro bastante competente naquela proposta que ela foi feita para lhe servir. É um carro que ainda tem aquele visual freestyle que na época fez um enorme sucesso. Para você ter uma ideia, essa versão freestyle era para ser limitada, mas fez tanto sucesso que a Ford acabou incorporando ao seu catálogo de vendas. E que inclusive esse freestyle morreu com ela. Ford EcoSport 1.6 Freestyle 2008-2009. Sua motorização 1.6 Zetec Rocan Flex, 4 cilindros e linha, 8 válvulas. Sua potência 111 cavalos no etanol e cerca de 105 cavalos na gasolina. Seu torque 15,8 kg força metro de torque no etanol e cerca de 14,8 kg força metro de torque na gasolina. Seu câmbio é um manual com 5 velocidades. Seu consumo na cidade cerca de 5,7 no etanol e 8,9 na gasolina. Seu consumo na estrada cerca de 7,3 no etanol e 10,1 na gasolina. As suas medidas: 4,24 metros de comprimento, 2,49 entre eixos e 1,73 de largura. Seu porta-malas tem 296 litros, ou seja, muito pouco para um SUV, hein? Sua FIP hoje está alçada em R$ 31.858. Vamos falar de uma minivan, assim, de repente você torce o nariz para os franceses, mas esse carro tem um motor bastante resistente, sim, falam até que é um AP do grupo PSA, é aquele motor AP do Rhodes que é tão resistente quanto. Estamos falando de Citroën Aircross, sim, uma minivan que pegou aquela onda aventureira, vendeu relativamente bem e tem um design que ainda agrada, inclusive seu acabamento é bom. E se você tem aquele amor a um visual um pouco mais futurista, de repente você pode se encaixar com uma. Se você encontrar uma em bom estado, manutenções em dia, você faz sim um bom negócio. Espaço tem, acabamento tem, e tem até mesmo aquela grife de carro francês. Citroën Aircross 1.6 16 válvulas Flex 2011-2012. Sua motorização 1.6 Flex aspirada, 4 cilindros e linha, com 16 válvulas. Sua potência 113 cavalos no etanol e 110 cavalos na gasolina. 15,8 kg força médio de torque no etanol e 14,5 kg força médio de torque na gasolina. Seu consumo na cidade cerca de 6,3 no etanol e 8,8 na gasolina. Seu consumo na estrada cerca de 7,5 no etanol e 10,5 na gasolina. Suas medidas: 4,27 metros de comprimento, 2,54 entre eixos e 1,72 de largura. Seu porta-malas tem 403 litros. A FIP hoje desse carro está alçada em R$ 31.060. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Curta, compartilha e vem ser feliz com a gente. Carros e Play mais uma vez rasgando a sua timeline. Até mais.